sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do Entrevista com Especialista. Meu nome é Laís Magri e eu vou ser uma das moderadoras dessa entrevista de hoje. Então, para a gente começar, só para trazer bem rapidamente para vocês que o objetivo dessa entrevista é trazer um espaço de discussão sobre a atuação da nossa especialidade, da DTM e dor orofacial, e como que o profissional especialista nessa área, ele trabalha, ele atua no consultório particular. Mas antes da gente falar especificamente da especialidade, eu queria definir o que é DTM, o que é essa sigla tão famosa, que a gente usa tanto e talvez você aí que esteja assistindo não conheça. Então, DTM significa disfunção temporomandibular, é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que acometem os músculos da mastigação, essa articulação que abre e fecha a boca, que é conhecida como articulação temporomandibular, e algumas outras estruturas que possam estar associadas aí com todo esse quadro. E a DTM, ela é extremamente prevalente e incidente na população. E a gente tem na odontologia uma especialidade que trata essa e tantas outras condições de dor na região orofacial. Então, a partir desse primeiro entendimento, o objetivo desse encontro é fazer uma conexão entre as ligas acadêmicas de DTM e dor orofacial e a SBDOF. E se você aí está assistindo, faz parte de alguma universidade que não tem a liga de DTM, dor orofacial, procure criar, procure saber um pouco mais sobre essa organização estudantil, que é muito bacana e vem aí para valorizar a nossa especialidade. Quero também agradecer essa parceria com a SBDOF. A gente tem já um projeto aí de quase um ano de conexão, de trabalho entre as ligas de várias regiões do Brasil e a SBDOF, que a gente vem produzindo conteúdo para o Instagram, a gente vem trabalhando juntos. E a ideia de hoje é fazer uma conversa rápida, e para isso a gente tem duas representantes das ligas aqui, a Maria Júlia, ela é vice-presidente da LADOF UNAERP, e a Stephanie, que é um pouquinho mais de longe, que é lá da LACIDOF, e elas vão se apresentar para vocês, e elas que vão entrevistar a nossa especialista de hoje, que dispensa apresentações, né? A professora Juliana é uma grande referência na área, e ela tem toda essa bagagem da vivência clínica, do que é atender pacientes de DTM no consultório. Então, por isso que ela foi a nossa primeira escolhida para esse módulo de entrevistas com especialista. Então, para não demorar muito, passo então a palavra a Maju, e só um último recado, se você tem perguntas, tem alguma curiosidade para perguntar para a nossa especialista, manda aqui no chat, ou manda via Facebook, ou aqui pelo Zoom, e ao final das perguntas que a gente tem, a gente vai então, se der tempo, começar a ler essas outras questões. É também importante pontuar que esse vídeo de hoje vai dar origem a um podcast. Então, bem bacana esse novo modelo que a gente está começando hoje e que a gente espera que tenha tudo para dar certo. Então, boa noite a todos, aproveitem a entrevista. Maju, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Laís, obrigada. Boa noite, Juliana, boa noite, Stephanie e todos presentes. Como a Laís falou, meu nome é Maria Júlia, eu sou aluna da UNAERP, da 4ª etapa. E eu sou vice-presidente da LADOF UNAERP. Que fica em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto. Ah, tem que falar, porque a gente está falando com o Brasil, que saca o mundo. Então, você tem que dizer onde você está. Ah, boa. Nossa primeira pergunta é, Juliana, segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, é estimado que 40% a 75% da população mundial apresente algum sintoma de DTM. No entanto, a especialidade ainda é pouco conhecida. O que você acredita que ainda seja necessário para convencer tanto os pacientes quanto os colegas cirurgiões dentistas de outras especialidades sobre a importância de se procurar ou indicar um especialista na área? Muito bom, obrigada pela pergunta. Mas antes de eu responder, vou me apresentar.
também. O meu nome é Juliana Stujinski Barbosa, sou especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor orofacial, sou dentista, e eu moro em Ribeirão Preto, trabalho em Ribeirão Preto, em Franca, no consultório, e trabalho em Bauru, ministrando aulas também. Tá? Então, esses são o que eu faço agora. E esse ano nós estamos em 2022, em 2022 eu estou presidente da Sociedade Brasileira de DTM Dor Orofacial. E eu adorei a sua pergunta, porque a gente sabe, e aí isso demonstra até o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, você me perguntou o que a gente precisa fazer para as pessoas entenderem, né? Que é preciso buscar um especialista se você tem algum problema nessa área ali, como, por exemplo, se você tem um problema, precisa usar um aparelho ortodôntico, a gente estava falando sobre isso nos bastidores, que seus pais são ortodontistas, né? Tem a especialidade da ortodontia. E problemas da disfunção temporomandibular, nem os dentistas mesmo sabem que existe uma especialidade, né? Qual é o problema? Bem, primeiro, a especialidade é nova, ela surgiu em 2002, é nova, tem 20 anos, né? A nossa sociedade, por exemplo, tem 10 anos, ela surgiu em 2012. Então, isso é um fator que realmente pesa, né? O segundo fator que pesa para a gente não ter isso ainda muito bem divulgado na população é a falta de disciplinas voltadas exclusivamente para a disfunção temporomandibular e também para o ensino da dor orofacial, porque a gente esquece, né? A nossa especialidade não é só DTM, tem muito mais outras condições que nós atendemos dentro dessa nossa especialidade, né? E assim, não é toda a faculdade que tem. Então, esse trabalho que a SBDOF agora está fazendo junto com as ligas é muito importante. O surgimento da Liga de Dor Orofacial dentro da universidade já é muito importante, porque é uma sementinha que começa. Então, começa a ver que tem a demanda, tanto do aluno de graduação e saber mais, dos pacientes em serem atendidos. Isso talvez leve para a coordenação dos cursos a necessidade de criar essa disciplina, não só como optativa, como é em alguns lugares, né? Mas dentro da grade curricular. Eu acho que essa é uma das coisas que precisa para começar a mudar. Demora, isso leva tempo. Faz 10 anos que dentro da SBDOF a gente vem falando sobre DTM, coloca no Instagram, a gente tinha o Facebook mais ativo. O Facebook deu uma caída no Brasil, né? Agora a gente está acionando o TikTok, a gente está começando a querer ganhar corpo com isso, mas leva tempo, é um trabalho de formiguinha. Nós temos um indicador profissional, então leva realmente tempo para que isso aconteça de uma forma brilhante. Eu quero só colocar uma historinha para vocês. Eu gosto de contar histórias. Estou falando muito, meninas, podem me cortar, não? Não, mas falem, porque o podcast, gente, o podcast precisa de ouvir vocês. Elas estão, vou traduzir para quem está ouvindo no podcast, elas estão abanando, fazendo não com o rosto, assim, não é assim, gente. Liga o microfone, podcast é microfone ligado. Aquelas que gravam, então, inclusive, eu sou podcaster também, me procurem por aí, né? Mas, assim, eu quero só contar uma historinha, essa parceria com a Liga. Uma vez eu estava vendo uma live da SBDOF que aconteceu em 2020, 2021, não lembro ao certo, que era o professor Leonardo Bonjardim com o professor João Henrique Padula, acho que foi 2020. E eles estavam conversando e, nesse momento, eu simplesmente entrei e aí eu falei com eles e mandei um recadinho. Eu falei assim, olha, para a gente atingir, porque eles estavam falando da necessidade da graduação. Falei, talvez fazer parceria com as ligas de dor seja ali um caminho para a gente se aproximar da universidade. E eu estou muito feliz com esse projeto das ligas de dor, que está aqui, o professor Fábio Robles entrou agora aqui também. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Isso aí, isso aí. Boa noite. E o professor Fábio, a professora Laís, a professora Priscila, a professora Adriana, estão ali no núcleo grosso, ali junto e coordenando esse projeto das ligas de dor orofacial dentro da SBDOF. Então, obrigada pela pergunta, falei muito. E aí, agora eu passo a palavra para você. Quem vai falar comigo agora? Stephanie? Isso. Então, quem é você, Stephanie, na fila do pão? Conta para a turma. Primeiramente, boa noite, doutora Juliana, professora Laís, Maria Júlia. O sotaque é gostoso, né? Professor Fábio, aqui presentes.
Meu nome é Stephanie, eu sou acadêmica de odontologia no 5º período, concluindo agora, de Campina Grande, Paraíba. E estou aqui representando a LACIDOF, que é a Liga Interdisciplinar de DTM e do Orofacial da Universidade Estadual da Paraíba. E é uma imensa satisfação estar aqui com todos vocês, agradeço desde já a oportunidade. E a pergunta de hoje é possível, doutora Juliana, ter e manter clínicas voltadas apenas para a DTM e a do orofacial? Olha, é mais do que possível, é necessário, digamos assim, né? Mas você quer dizer se é possível em que termo, Stephanie? O que você acha? Manter uma clínica apenas voltada a esse tipo de tratamento. Se dá grana, né? Se dá grana isso. Vamos Também, falar, né? Também. Como a também gente tem não. muito estudante aqui nos ouvindo, então, e eles estão no momento de decidir qual especialidade exatamente seguir, isso é muito relevante. Tá. Eu acho, Ju, que só interrompendo, que essa é a principal dúvida desses estudantes, viu? Boa pergunta. Que eles vêm conversar é sobre isso. Então, eu vou combinar uma coisa com vocês. Todo mundo que vier aqui, vocês vão fazer essa pergunta. Essa vai ser a pergunta clássica, para ver a resposta de todo mundo, né? Porque, assim, eu sou hoje dentista, eu atendo em 2 consultórios e eu só faço DTM do orofacial. Eu tenho colegas que atendem, que montaram uma clínica super bacana, tal, só para atender pacientes com DTM do orofacial. Então, assim, em algumas cidades do Brasil. Mas eu vou falar o meu ponto de vista, tá bom? Então, assim, eu acho, sim, é possível, mas depende. Gostaram dessa? Sim, é possível, mas depende. Eu acho ainda, a DTM do orofacial, quando você monta o seu modelo de negócio para isso, você vai ter que buscar como que esse paciente vai atingir. A gente falou isso, né, na primeira pergunta. Porque, normalmente, esse paciente ele fica no limbo ali dos dentistas. Um dentista tenta fazer uma placa, o outro tenta fazer uma aplicação de toxina, mesmo sem saber se aquilo funciona. O outro faz ali, pede um exame de imagem, mas nem sabe analisar. Então, assim, esse paciente às vezes fica um pouco perdido, né? Até encontrar o especialista. E quem é que referencia para o teu consultório, né? Bem, num estudo que eu fiz junto com alguns colegas, a gente percebe que tem que o que menos referencia é o próprio paciente, né? O que mais referencia, por exemplo, que o próprio paciente é o boca a boca. Por quê? Porque a pessoa assim, eu tô com uma dor aqui, aí vai ao médico, o médico fala assim, vai no dentista. Então, se você cria uma rede de referenciamento, então assim, se você tem ali médicos e para os próprios colegas dentistas que referenciam para o seu consultório, você vai aumentando ali a chance de você trabalhar só com isso. Então, no começo, eu acho assim, difícil sair se não estiver fazendo um bom modelo de negócio. E esse modelo de negócio, você tem que avaliar a região onde você está. É um modelo de trabalhar só com DTM do orofacial hoje no Brasil, funciona muito bem em grandes cidades, porque você vai ter um fluxo, por exemplo, Ribeirão Preto, eu não atendo só Ribeirão Preto, né? Estou dando o exemplo da cidade onde eu estou, mas eu atendo toda a região, tem pessoas da região para serem atendidos aqui. Eu vejo isso também com colegas de outras cidades que atendem. Então, assim, você tem que se colocar dentro de uma cidade que não só a cidade tenha uma população... A circunvizinhança, não é isso, doutora? Exato. Então, assim, funciona e funciona muito bem. Então, eu acho que hoje eu pensaria em 2 coisas. Onde você vai montar esse consultório, né? E a sua rede. E eu acho que tem que ter um pouquinho também, assim, eu tenho recém-formados, não é comum ter recém-formado, por exemplo, nosso curso de especialização. Normalmente, quem procura ali já é um profissional que já tem uma especialidade, ele vai aí busca a segunda, né? Por que isso acontece? Porque ainda hoje a DTM, como a gente falou aqui, não é muito conhecida na graduação. Mas eu acho sensacional dar um conselho para quem está buscando uma especialidade. Eu acho, primeiro, minha experiência, eu não faria uma especialidade logo de cara, eu trabalharia como clínico geral, para depois eu escolher, mas é minha opinião, né? Eu sei que hoje em dia mudou, eu me formei, gente, há 25 anos atrás.
Mudou hoje em dia, né? O pessoal já sai e já quer saber o que vai fazer, tipo residência médica, é isso? Como se fosse obrigatório, né? Então, eles já É isso, escolhem Maria o Júlia? plano. Seus amigos estão pensando? Você também, Muita Stephanie? Fala aí. gente, Sim. muito Muita gente. veterano conversando, eles falam Já. Tá meio como se fosse residência, tipo, forma medicina tem que fazer uma residência, né? E E essa eu, pergunta é decisória na escolha dessa maioria desses estudantes, né? então, mas assim, o que que eu acho? Eu acho assim, que quando todo mundo está olhando para um lado, está todo mundo fazendo uma especialidade só, olha para o outro lado, porque a gente está precisando de profissionais em diversas áreas da odontologia. E assim, uma área muito carente é a especialidade de determinador. E é uma área que cresceu muito agora, felizmente ou infelizmente, né, a pandemia trouxe o nosso brilhantismo, a gente, oi, existe a especialidade, todo mundo querendo falar sobre isso, né? Então, eu acho que dá para fazer, mas estudando bem ali o contexto, é um modelo de negócio, gente, montar um consultório é um modelo de negócio, então tem que pensar ali, bem, eu vou me inserir aqui, como que eu vou fazer, como que eu vou me apresentar? Eu estava conversando isso com uma aluna que é recém-formada, uma aluna da especialização, que ela está fazendo esse trabalho, ela está visitando os dentistas, visitando os profissionais. E isso é super importante para você ter pacientes, não é? Para as pessoas te encontrarem. Além disso, ficar sócio também da SBDOF, aparecer no indicador profissional, ajuda bastante. Será que eu respondi ou compliquei mais? Sim, sim, com Deixa certeza. eu só dar um dado, posso dar um dado? A Maria Sim. Júlia falou que o pai e a mãe são ortodontistas. Maria Júlia, quantos ortodontistas tem hoje no Brasil, você sabe? não sei. Mais de 27 mil. Bastante. Muito, é a especialidade que mais tem especialistas registrados pelo CFO. Vocês sabem mais ou menos, vou falar mais ou menos, porque pode já ter mudado, faz um tempinho que eu consultei, foi em fevereiro que eu consultei. Vocês sabem quantos são especialistas em disfunção temporomandibular e dor orofacial? Não. É o que menos tem, não é? Não, não é o que menos tem. Acho que eu preciso até olhar, eu posso olhar para vocês depois e colocar para vocês, mandarem para vocês os que menos tem, mas não é o que menos tem. Mas nós somos em torno de 1.600 especialistas. Ou E a seja, harmonização, Ju? A harmonização deve... a harmonização vem crescendo e assim, é a que mais está crescendo hoje em dia. Eu acho que Porque hoje a a gente quase harmonização... chegou. Porque a harmonização orofacial, vamos só explicar, né, que a gente está falando aqui, às vezes tem leigos assistindo, existe hoje uma especialidade também, odontologia, que chama harmonização orofacial, faz os tratamentos ali estéticos, né, e outras coisas, e aí essa especialidade é uma especialidade super nova, só que o interesse em cima dela é muito grande, é muito maior que na DTM, por exemplo. Então, a gente vê um crescimento exponencial mesmo dessa... Eu posso até pegar os dados mais recentes. É que os cursos estão em andamento, né? A gente vê que daqui uns 5 anos, com certeza, ela vai estar disparada. Eu sei que a segunda, se eu não me engano, é implantodontia ou é endo. Uma dessas duas, tá? Só para curiosidade de vocês. Então, se está todo mundo indo para um lado, eu olharia para outro, né? Tem E a pouquíssima harmonização, gente. apesar de estar crescendo, ela não está incluída ainda na grade curricular da graduação. Também não. Só que o interesse dela, Maria Júlia, olha só, é muito maior, né? Eu sei de pessoas que estão fazendo odontologia hoje só para poder fazer a harmonização, Sim. né? Tá com E a crescimento concorrência é grande exponencial. também. Tá com crescimento exponencial. As pessoas já saem querendo fazer a harmonização. E coisa que, na minha época, isso não existia. Imagina, a gente era formado para ser cirurgião dentista clínico geral. A gente trabalhava... E hoje, sabe o que está faltando no mercado? Bons clínicos gerais. É uma coisa que subiu do mercado, aquela pessoa que faz tudo e faz muito bem tudo, né? É isso aí. Diga, Maju, e você tem mais perguntas para mim ou já posso jantar? Sim. Não. Ainda não. Ela falou, não pode. Diga. Muito interessante tudo que você falou, Juliana. Bem relevante. A próxima pergunta é: os especialistas em DTM e DOF vêm considerando as evidências científicas na tomada de decisão clínica? Se as pessoas que trabalham...
se os especialistas em DTM e DOF vêm considerando as evidências científicas na tomada científica. Olha, eu não posso falar por todos, né? Eu não posso falar por todo mundo, concorda? Mas, assim, deveriam, né? A gente tem, assim, eu vou dizer para vocês que dentro da nossa especialidade, a gente tem uma coisa que é a falta de trabalhos, por exemplo, com terapias, com tratamentos. Olá, temos aqui... Você não está vendo que está assistindo o podcast, mas agora entrou uma pessoinha aí. Temos uma criança aqui. Tem uma criança junto da Laís. Boa noite. Mas aqui, voltando, então, a falar. A gente tem um problema na nossa especialidade, que é talvez... Problema não, né? Mas é a falta de boas pesquisas com terapias voltadas à disfunção temporomandibular e às demais dores orofaciais. Então, o que a gente trabalha, geralmente, quando a gente fala em evidências científicas, muitas vezes a gente faz inferências de outras dores localizadas de pesquisas realizadas em outras dores e que participam desse rol, por exemplo, as síndromes somáticas funcionais com a DTM muscular, né? Então, isso faz com que, às vezes, as pessoas façam tentativas de terapia, mas que não tem evidência científica nem para outras dores e nem para DTM, com a justificativa de que não tem muita pesquisa em DTM. Então, eu acho isso, assim, muito ruim mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção e tentar trabalhar dentro da melhor evidência científica, até porque a gente responde, a gente faz esse tratamento, e esse tratamento ele tem que estar ali dentro, como é que eu vou explicar isso? Juridicamente mesmo, né? Eu tenho que promover o bem-estar e a saúde para o meu paciente baseado em evidências científicas, até porque é para eu andar, digamos assim, para eu andar na linha, né? Mas hoje a gente vê uma explosão de pseudociência. Inclusive, estava conversando isso com o professor Paulo Conte, que é um dos maiores expoentes aí na pesquisa, e ele estava até com vontade de a gente falar e gravar um pouco sobre essa questão de pseudociência dentro da DTM, que é o que mais tem. São pessoas tentando... eu preciso tentar fazer. E uma coisa que acontece também as pessoas tentam fazer algo, né, para solucionar o problema do paciente, eles tentam fazer, aí eles falam assim, sem saber, às vezes, do diagnóstico. Maria Júlia, eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas a Laís falou sobre o que é, por exemplo, DTM, né? Quando a gente fala disfunção temporomandibular. É um termo que eu posso falar que soa nos meus ouvidos como dor de barriga, não é? DTM, para mim, é dor de barriga. Porque você fala, meu paciente tem DTM, para mim, seu paciente tem dor de barriga, você não sabe se está doendo o fígado, o pâncreas, estômago, intestino, onde é? Que lugar da barriga? A DTM, a disfunção temporomandibular, que é esse conjunto, né, de problemas musculares e articulares, ele tem vários subtipos. E aí, com isso, às vezes o paciente fala, às vezes a pessoa fala assim, uma pessoa que te encaminhar, eu fiz um tratamento para o paciente para DTM. E aí justifica assim, não é assim, tal terapia funciona para DTM. Gente, nem sempre é assim. Precisa entender qual DTM você está falando. São diferentes, entendeu? Então, isso tudo pesa muito. Por isso que a gente vê muita... Ou terapia errônea mesmo, tipo, não precisava fazer isso, você fez isso à toa, ou até pseudociência sendo aplicado. Terapias que não têm evidência em lugar nenhum para nada. Você vai ali no PubMed, procura, mas vou ter uma tentativa. E tem muita gente que fala assim, se bem não faz mal, também não vai fazer. Não, gente, tem coisa que faz mal. Tudo tem. Se não faz mal biologicamente, faz mal para o bolso, faz mal financeiramente, então tem que tomar cuidado. Muito obrigada, Juliana. Sempre bom prestar atenção, né? Obrigada, Maria Júlia. E aí, Stephanie, acabou? Tem mais perguntas? Com certeza não, temos sim. E aí, doutora Juliana, na prática, como especialista, como é que é lidar com essa multidisciplinaridade nessa área? Você diz trabalhar com vários profissionais? Exato, porque é uma área multidisciplinar. Eu posso só mudar um pouquinho esse termo multidisciplinar, porque esse termo multidisciplinaridade dentro da dor, que a IASP até cunhou, o que é uma clínica multidisciplinar? É uma clínica em que dentro o paciente passa por todos os profissionais voltados para a dor.
e que o dentista é um deles, né? Tem dentista, enfermeiro, médico, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta e diversas especialidades dentro, educador físico, dentro de uma mesma clínica, né? A gente trabalha aqui em interdisciplinaridade, ou às vezes você tem ali um profissional só dentro da sua clínica te apoiando, né? Mas o que a maioria dos especialistas em disfunção temporomandibular e dor orofacial precisam, na verdade, assim, não é toda DTM, isso é bom falar, viu, Laís? Que não é toda disfunção temporomandibular que precisa de um tratamento, de uma terapia com vários profissionais. Então, mesma coisa, primeiro o diagnóstico é de lei. Depois desse diagnóstico da própria DTM, você tem profissionais que te ajudam na própria DTM e outros profissionais que ajudam no contexto de quem é o paciente. A mesma coisa que eu perguntei, quem é você? De onde você veio, né? A gente vê que tem pacientes, por exemplo, que têm distúrbios do sono e que vão precisar ali do médico do sono e, eventualmente, também do dentista do sono. Sim, existe, não é uma especialidade ainda, mas talvez se torne, né? Odontologia do sono, que é um parceiro, que são pessoas que são muito parceiras da gente aqui. E aí, por quê? Né? Porque às vezes precisa cuidar de uma insônia, né? Ou se tem uma síndrome da apneia leve e obstrutiva leve, vai fazer um aparelho, vai precisar do dentista do sono ali com a gente, né? Então, tem o hospedeiro, não é o hospedeiro, não pode falar essa palavra, mas tipo a pessoa que você está atendendo, né? Quem é o paciente? Quais são as necessidades? Hoje, viu? Eu estou observando no meu consultório, uma observação do meu consultório, não está escrito em lugar nenhum, mas uma necessidade muito grande da gente ter os profissionais que trabalham com saúde mental muito perto. Eu digo hoje que o meu maior parceiro é um profissional da saúde mental, porque a gente está vendo o quanto que sintomas de ansiedade, sintomas de depressão influenciam na dor que o paciente apresenta e também na qualidade do sono. Então, olha, você tem ali profissionais da saúde mental, você tem ali os profissionais do sono, você tem os fisioterapeutas, que são parceiros clássicos, a gente tem ali comorbidades regionais clássicas com ele, que é a cervical, com a região do trigêmeo, da face, né, que a gente trabalha há muito tempo com os fisioterapeutas, hoje, e a necessidade da gente, às vezes, pedir auxílio ao educador físico. Então, assim, é preciso trabalhar, mas eu vou te falar uma coisa que atrapalha, Stephanie, que é a seguinte, é a disponibilidade do paciente de tempo e de dinheiro, né, para conseguir ser atendido em todas essas digamos, profissões, né? Todas essas áreas. Ele precisa. Cada especialidade dessa representa um custo para o paciente, na verdade. Porque não é só o custo financeiro que ele vai pagar ali. Às vezes ele está até coberto pelo plano, né? Mas às vezes é o custo de uma falta no trabalho, é o custo de um tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa. A gente tem esse problema, mas é necessário. Tem coisas que você não consegue, e principalmente nas dores crônicas, e ainda vou colocar assim, principalmente nas dores crônicas musculares, a gente precisa de muitos profissionais juntos para que o paciente tenha uma melhora plena e volte a ter qualidade de vida. A gente também não pode esquecer que nós trabalhamos junto com outros dentistas também. Então, quantas vezes a gente não precisa do cirurgião bucomaxilo, a gente tem que trabalhar em parceria com o cirurgião bucomaxilo. Eu acho fundamental para atender os problemas lógicos articulares, nesse caso, não os musculares, né? E também outras disciplinas. Como a gente atende na dor orofacial, muitas vezes a gente atende ali e dá o primeiro atendimento a uma dor de dente no consultório. Eu, outro dia, peguei ali um tumor na boca do paciente, já provocando dores pontadas, e caminhei. Era um tumor, então precisa do estomatologista. A gente precisa, depois que termina o tratamento, muitas vezes o paciente vai precisar de uma ortodontia. Então, a gente tem que trabalhar em parceria também com outros cirurgiões dentistas. Então, não é só outros profissionais. Agora, você estava falando de consultório, né? Antes, na outra pesquisa. A prática, exato. Né? Então, o meu consultório, minha experiência, podemos perguntar para a Laís e para o Fábio, né? Eu referencio os pacientes, eu não tenho no meu consultório. Mas tem colegas que a gente conhece aqui no Brasil, por exemplo, que dentro da própria clínica já tem um médico, já tem ali um fisioterapeuta, né? E outros, acupunturista, olha aí,
um acupunturista, né, que pode trabalhar em parceria, dentro da própria clínica ali, e aí consegue. Eu sei de um trabalho muito bonito que a Simone Carrara fazia, eu vou contar aqui, não sei se, eu acho que ela está fazendo ainda, que é o Pacto, e eu achava que a Simone é uma dentista, é a dentista que fundou a SBDOF aqui com a gente, foi a primeira presidente do Congresso, primeira vice-presidente da SBDOF, o primeiro presidente foi o professor Paulo Conte, né? E a Simone, lá em Brasília, ela tinha um atendimento, Stephanie, olha que diferente. Ela atendia os pacientes com DTM, e aí o que ela fazia? Eu não sei, Simone, se você ainda faz, depois você deixa aqui nos comentários do YouTube ou nos comentários do podcast. Ela atendia e aí formava grupos de pacientes, então eles tinham em grupo um atendimento com uma psicóloga, com o fisioterapeuta. E aí dentro do grupo, a psicóloga conseguia identificar quem precisava de atendimento individual. A mesma coisa o fisioterapeuta. Então eu acho isso super bacana, mas eu, Juliana, não tenho espaço no meu consultório. Então, tudo depende. Olha só, gente, hoje tem, com a questão da internet, dos teleatendimentos, das ferramentas que a gente tem de aplicativos, a gente tem agora o metaverso, a inteligência artificial. Hoje estava todo mundo postando lá. Eu confesso que faz uma semana que eu baixei, mas não quis postar meu avatar, né? Não sei se vocês estão acompanhando a trend do avatar. Eu estou acompanhando. E aí você vê aqueles avatares e tal. Quer dizer, a coisa ainda... O modelo que a gente está falando hoje, talvez daqui 5 anos, a gente já vai ter modelos muito melhores. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente tem um futuro muito grande. Vocês têm que ficar atentos. Vocês são jovens. Eu acho que o futuro está na internet também. E a gente tem que correr para cá também para trabalhar essa questão de vários profissionais da saúde aqui dentro também, não só no ambiente consultório. Ô, Ju, e é bacana isso que você falou, porque muitos alunos, eles acham que eles necessariamente precisam estar num consultório no mesmo espaço físico com outros profissionais. Não Na verdade, necessariamente. não, né? Você pode, de repente, atender em um consultório e referenciar para um outro profissional. Pois é. E você sabe que eu fui no oftalmologista e ver um negócio lá no meu olho e tal, e aí a pressão do meu olho sempre foi muito alta, e ele falou, olha... Isso aqui, eu sou especialista em retina. Agora você vai no outro oftalmologista, que é especialista em glaucoma. Quer dizer, dentro da oftalmologia, a gente já tem isso. Imagina na odontologia e na dor, que a dor é uma coisa muito ampla, muito grande. O cérebro é um só do paciente. Então, dores em várias regiões do corpo precisam de mais profissionais. Fábio, você tinha uma coisa para dizer? Diga aí. Sim. Não, Entra aí no papo. Obrigado. Mas primeiro se apresenta, que a gente, você chegou atrasado, Fábio chegou atrasado, vamos denunciar. Verdade, Fábio chegou atrasado. Estava em trânsito, gente. Me desculpem aí. Então, quem é você, Fábio? As pessoas não te conhecem. Meu nome é Fábio Robles, eu sou professor aqui, dentre outras disciplinas, de DTM, dor orofacial, da Universidade Federal Fluminense, aqui do campus de Nova Friburgo. E sou coordenador, inclusive, de uma liga aí daqui, que é a LIDOF também, Liga de Dor Orofacial dessa universidade. E parece que aqui, eu estava dando uma olhada aqui, já tem gente da LIDOF aí participando também. Que bom! E eu queria só acrescentar em relação a esse último tema aí, que a gente falou da interprofissionalidade. Acho importante a gente destacar que a interprofissionalidade é diferente de atuações paralelas de diferentes profissionais. Parece que a interprofissionalidade exige uma comunicação entre esses profissionais, até para a elaboração de uma espécie de um plano terapêutico, que um colabore com o outro para o bem do paciente, com o que cada um pode colaborar, o que cada um pode fazer em suas atuações específicas de cada profissão ou especialidade, e o que 2 ou mais profissões podem compartilhar também com atuações semelhantes, né? Me pareceu, Juliana, e não sei se esqueci o nome aqui, a Stephanie, tem a percepção de que quem fez essa pergunta pode estar preocupado com uma espécie de uma concorrência. Pode parecer isso também, assim, já que várias profissões atendem a mesma coisa, como seria essa concorrência? Me pareceu também um pouco esse viés aí da pergunta. Se não foi isso,
Mas, Sim, mas, também, professor. mas é um tema importante que a gente toque, né? Eu penso assim que em relação a isso, a gente tem que pensar assim que para o bem da pessoa, vários profissionais podem integrar esse plano terapêutico que vai agregar para com diferentes saberes, vamos dizer, né? Fábio, mas eu posso até. Não, isso é claro, mas eu vou até falar uma coisa que a gente está falando um pouco de consultório, né? Uhum. E consultório odontológico, assim, particular, privado, o mundo não é esse conto de fadas às vezes. Nem sempre, por exemplo, você consegue contato com o profissional que você vai referenciar. Ou, por exemplo, você fala assim, ó, você precisa procurar um neurologista, eu te indico esse que eu tenho contato. Aí a pessoa fala, não, mas do meu plano, eu consegui consulta com fulano, você nunca ouviu falar no nome da pessoa. Então, assim, nem sempre a gente consegue isso. Quando a gente consegue, Stephanie, isso é maravilhoso. Quando você... Então, uma outra dica, vamos voltar naquela pergunta que você me fez ali daquela pergunta de montar o consultório, lembra? Então, Sim. tem essa pergunta de montar o consultório, e eu falei, olha, e também você criar a sua rede de apoio, né? Se você for trabalhar sozinho. Porque uma coisa é você estar inserido dentro de um grupo que tem todo mundo, você está num hospital que é ali, olha, vou chamar meu colega da otorrino, ele vai vir aqui te atender. Uma coisa é essa. Outra coisa é você estar no seu consultório, dentro dos seus quatro paredes e precisar de um outro profissional. Então, você ter sua rede de apoio é muito importante, os profissionais que você vai referenciar e ter o contato deles para facilitar esse trâmite que o Fábio está falando. Ó, tô te mandando. Eu hoje, por exemplo, aqui em Ribeirão, eu trabalho com vários neurologistas, que alguns eu tenho acesso, outros não. Agora, quando você não tem acesso, eu aprendi com o Rodrigo Teixeira, que é o presidente hoje do Congresso da SBDOF. Aliás, o Congresso será entre 13 e 15 de abril. Esquecemos de falar, hein, Laís? De 2023. Pois Para é, quem ainda quiser. bem que, né, a gente falou agora no meio, porque Alô, muitos falou no alunos, meio. inclusive, tem um desconto especial para os alunos de liga, né? Sim, tem um desconto, não sei se esgotou já, mas tem. E Tem. aí, o Rodrigo me ensinou uma coisa: quando você for referenciar, escreve ali, faz lá próprio punho a cartinha para quem você vai e coloca seu telefone, fala assim: olha, meu telefone é esse aqui, entre em contato comigo, meu telefone pessoal é esse aqui. Claro, de 10, um vai entrar em contato, mas esse profissional que entrou em contato, você já criou mais aquele que a gente chama de networking, você Sim. criou mais uma conexão. É por Então, isso. é importante isso. Eu Não, acho que, se só finalizando assim, eu acho que esse networking é super importante também. não, e inclusive, corroborando com isso que você está dizendo, incentivar o desenvolvimento da comunicação, né, da prática da comunicação entre os profissionais. E essa comunicação só dá É, certo quando a gente demonstra também que a gente tem conhecimento, porque senão a gente passa vergonha, né? Então, é isso aí. é muito importante a gente saber se comunicar, saber a forma correta e usar termos, e ter humildade também, de o que não se sabe, perguntar, mas se lançar, né? Porque senão a gente fica muito hermético no nosso meio só, né? Mas hoje mas o Chacrinha já dizia que quem não se comunica não se estrubica. Como é que é? Quem não se comunica se Se estrubica. estrumbica, né? Claro que essas duas meninas lindas que estão aqui nunca ouviram falar de Chacrinha. Ou já? Já. Já Ah, sim. De longe. meninas, vamos ver se tem pergunta no chat para a gente Vamos. Vamos terminar. lá. Eu Ó, tenho Ju, 3 temos sim. perguntas. Oi? Quem quer começar? A Maju ou a Stephanie? Fiquem à Eu vontade. começo. Eu tenho uma pergunta antes. E Diga para então, Maju. lidar, tipo, com esses profissionais que não colaboram durante o tratamento, que, tipo, não é quem você indicou para o paciente ir, não é quem você encaminhou, mas ele escolhe e esse profissional não decide, tipo, manter esse contato, colaborar para que se tenha um melhor tratamento. Como você lida com esse profissional? Mas como assim? Ele está prejudicando o paciente? Mas, tipo, vocês não vão conseguir construir Uma relação? uma relação ou um tratamento eficaz, sabe? Maju, mas eu vou te falar uma coisa que a gente tem que se posicionar. Eu sou dentista, eu vou cuidar da disfunção temporomandibular. 95% das disfunções que aparecem no seu consultório, quem dá conta é o especialista em determinador, tá? Então, a gente tem sempre, quando você for se comunicar com o paciente, se posicionar
dentro o que eu faço, o que você precisa, entendeu? Então, aí fica tranquilo, você faz a sua parte. E o professor, e se você sempre, desde o primeiro encontro com o paciente, firmar um contrato do que eu faço e você precisa de mais outras coisas, aí ele vai buscar. Agora, se ele está buscando um tratamento que você... É difícil isso acontecer, viu, Maju? Isso que você me falou, não tem. Não. Se, por exemplo, você não conhece profissional, mas não está dando resultado, ou não tem, ou o paciente não criou uma conexão profissional-paciente legal com determinado profissional, a dica é mude, né? Agora, às vezes, quando eu preciso, por exemplo, o paciente vem de um outro profissional e eu não tenho contato, e eu preciso falar com ele, eu me viro. Hoje em dia, a gente tem o WhatsApp de clínica, entre em contato com a clínica, entre em contato com o profissional. Legal isso também. Vai lá, oi, tudo bem? Eu sou dentista que estou atendendo o seu paciente, olha. É bem legal. Então, é só corre atrás, corre atrás. Hoje tem um negócio chamado Google, que melhorou muito a nossa vida, porque na minha época era lista telefônica, mas hoje tem Google. Meninas e Fábio, só para a gente não se alongar muito, a gente precisa tem três ir, né? perguntas aqui, Ju, mas eu vou tentar passar rapidamente por dois tópicos que são importantes. Tá. O Gabriel Esteves perguntou sobre concurso público para especialista em DTM, e a Rafaela perguntou sobre algumas disciplinas, algumas universidades que não têm DTM como disciplina obrigatória e como mudar esse cenário. Se você puder abordar esses dois temas aí. Eu acho que o da Rafaela eu já falei no começo do podcast, que a gente estreitar, que talvez mudar esse cenário, Rafaela, é difícil porque envolve dinheiro, tá? Então, assim, eu já vou logo de cara dizendo isso. É difícil mudar o cenário porque envolve grana, né? Por que grana? Porque as universidades querem ganhar, nem sempre colocar mais uma disciplina é rentável, mas se houver demanda, e eu acho que é demanda de pacientes, demanda de categoria. Agora a nossa especialidade está brilhando mais, então talvez essa demanda, olha, existe essa especialidade, e os próprios alunos, olha, a gente quer aprender isso, não tem, igual a Maju estava falando aqui, não tem harmonização ainda na grade, mas com certeza daqui a pouco vai ter, porque a pressão dos alunos é que move. E é por isso que eu acho, Rafaela, que as ligas de dor orofacial têm um papel importante nisso, tá? Então, eu acho que isso é notar mesmo, né? E a outra coisa dos concursos, Gabriel, já é uma realidade, não é uma realidade na quantidade que a gente gostaria, mas já apareceram vários concursos públicos aí, especialmente eu já vi nas Forças Armadas, nas Forças Armadas, inclusive, eu já ministrei aula para o pessoal que atende DTM dor orofacial, então, assim, isso já começou a mudar. E uma das coisas, sabe, Gabriel, que o concurso público está fazendo que é uma coisa que a SBDOF já tem desde 2012, que é a Comissão de Saúde Pública. Então, cada vez mais, a comissão vem entrando em contato com cidades, com estados. A gente vê um exemplo muito bom no estado de Minas Gerais, com o Roberto Pedras trabalhando ali ativamente, para chamar a atenção dos governantes, da necessidade do atendimento desse paciente, e aí sim vão se criar mais concursos públicos para esses especialistas. Mas olha, já faz 10 anos e é um trabalho árduo e de formiguinha, e que tem um problema que é política. A política muda de 4 em 4 anos, então a hora que você está construindo uma coisa, vem uma nova gestão, às vezes volta para trás ou vai mais para frente. Então, assim, tenha calma, mas eu tenho muita fé que esse dia vai chegar, que a gente vai ter muitos concursos, tá? Acho que é isso, né? Perfeito, Ju. Acho que a gente pode, então, passar para a parte final. Já faço aqui meu agradecimento e passo a palavra a vocês. Foi muito bom, acho que abordou as principais dúvidas dos alunos que estão aí nos assistindo. E nas próximas edições a gente vem aqui para fazer novamente essa discussão e aprender um pouco mais e estimular vocês a seguir essa especialidade. Então, muito obrigada. Passo a palavra aos meus companheiros agora. Eu queria parabenizar também o envolvimento dos estudantes, em primeiro lugar, tanto na formação das ligas, quanto para essa comunicação juntamente a outras ligas, e parabenizar a SBDOF, né, de estar promovendo esse encontro, né? Acho que a SBDOF também tem essa função de explicar o que é a especialidade, principalmente para os jovens, que inclusive um dia serão sócios da SBDOF, né?
caso, Assim esperamos, né? caso gostem da especialidade, se engajem nisso. E isso nasce no estudo da graduação mesmo, como perguntaram aí. E com isso a gente fortalece a especialidade, com isso um dia ela vai ser mercado de trabalho no Sistema Único de Saúde, vai ser mercado de trabalho na iniciativa privada, vai ser, vai estar bem difundida com muito mais especialistas, porque a demanda, a gente sabe que a demanda epidemiológica que não é bem registrada ainda oficialmente no Brasil, ela é alta, né? Então, existe uma carência, assim, existe uma morbidade grande e pessoas sofrendo sem o devido cuidado adequado, né? Então, eu vejo que a SBDOF está promovendo esse crescimento da especialidade, aguçando isso junto aos acadêmicos, e estão de parabéns aí o pessoal, a Laís, a Juliana e todo mundo que está envolvido com isso aí. Então, eu parabenizo em primeiro lugar os estudantes, em segundo lugar a SBDOF e depois a organização deste evento aí. É Obrigado. isso aí. E eu queria, então, que vocês dissessem tchau, Maju e Stephanie. Pode chamar de Maju, né? Claro, queria agradecer a oportunidade e a honra de estar aqui presente, a oportunidade pela DOF e essa parceria nossa que a gente tem com a SBDOF, que é muito importante para nós e muito especial. Foi um prazer conhecer você, Ju, você também, Fábio, e é isso. Estou muito Boa. feliz por estar aqui presente. Prazer é nosso. E dando continuidade ao que a Maju falou, né? Esse papel que a SBDOF está desempenhando em unir todas essas ligas é determinante para nós estudantes na escolha da especialidade, principalmente para nos motivar a escolher a DTM e a orofacial, que está em ascensão no mercado. Na maioria das instituições, eu acredito que já está incluso na grade acadêmica, e é isso, agradecer a oportunidade, agradecer a doutora Juliana, a professora Laís, professor Fábio, é uma imensa honra estar aqui com vocês. Muito bom. Eu que agradeço a todos vocês. Assim, já vou passar a palavra para você encerrar aí, dona Laís, mas eu queria só falar uma coisa. Sigam a gente nas redes sociais. A gente está chegando no TikTok, ainda não chegamos, calma que a gente chega lá. Mas a gente tem o canal no YouTube, @SBDOF, @SBDOF, lá no Instagram, no Facebook, onde mais você quiser. E tem muito importante o @DicasDTMdor, para você que é leigo e está ouvindo esse podcast ou está vendo esse vídeo no YouTube. Sigam Dicas DTMdor. Sigam, viu, meninas? Vocês seguem, meninas? Vamos fazer uma enquete aqui rápida. Olha, tem que seguir. Não é só seguir a Juliette, viu? Tem que seguir Dicas DTMdor. Tem que seguir a Juliana. Lembrando, doutora Juliana, só no Dicas. que o estudante ele também pode ser associado à SBDOF, e eu já sou, tá? Olha, Stephanie! É isso aí, Stephanie. Assim você pode assistir todo o conteúdo da educação continuada. Convido todos os estudantes aqui presentes a também fazerem parte, vale muito a pena. E, Stephanie, vou te falar, e você ainda pode ver toda a aula de gestão que fala lá de como montar o consultório, que foi a pergunta que você me fez. Isso mesmo. Né? Laís, eu vou passar a palavra para você. Fizemos o primeiro, hein, Laís? O que você achou? Fizemos. Nossa, eu acho... Aqui a gente só tem comentários positivos no Facebook também. Bom. Então, assim, acho que valeu muito esse modelo de entrevista. E só para reforçar que hoje nós somos 17 ligas acadêmicas de DTM e DOF no Brasil. Então, é um número bastante expressivo e todos nós estamos conectados através dessa ação, que é muito bacana. E com certeza a gente vai ter aí, né, Ju, novas edições do Entrevista com Especialista. E vamos tentar sempre trazer uma temática nova e nessa discussão com os alunos, porque foi tão bom ouvir um pouco do que elas trouxeram também, né, Ju? É isso aí. Então, muito obrigada a todos, então, e para você, até o próximo programa para vocês. Sucesso. Um beijo, gente. Um beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite.